Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis ou pelo site da emissora, que podem ser localizados pela busca em Rádio Bom Jesus RJ ou Rádio Bom Jesus 1170. Nesta terça-feira, iremos cuidar aqui no Ponto Facultativo de um assunto que veio à tona no noticiário nacional e até internacional, graças a uma nova lei aprovada na França, cujo propósito e objetivo, em princípio, seria inibir aquilo que se conhece como assédio sexual. O problema é que, do modo como foi elaborado o texto desta lei, não inibirá somente o assédio, o que por certo é desejável, mas também qualquer espécie de cortejo ou galanteio de um homem a uma mulher, algo que milenarmente tem feito parte dos mecanismos de atração e aproximação entre os dois sexos. Mas é preciso entender a diferença entre uma coisa e outra. O chamado assédio é qualquer tipo de abordagem feita por uma pessoa a outra que lhe cause constrangimento e possa, de alguma forma, ofender a sua dignidade moral ou sexual. Isto, com certeza, não precisa e nem deve ser tolerado, podendo ser inibido pela força da legislação e pelo poder de polícia que o Estado possui para conter as condutas antissociais. Cortejar e galantear são formas de expressar o encantamento, a admiração e ou atração por outra pessoa, por meio de palavras, gestos e expressões que, embora não havendo reciprocidade, não sejam suficientes para melindrar a pessoa que é o alvo desse entusiasmo. A questão é que a linha divisória entre uma coisa e outra, para alguns homens, não é muito nítida. E para algumas mulheres, é algo um tanto flexível. Há quem queira elogiar e o faça de forma pouco sutil. E há quem goste de receber manifestações de admiração masculina, mesmo que com certa imoderação, mas não de qualquer galanteador. É uma fronteira obscura, sobretudo para os homens, essa que define o que se deve ou não se deve expressar a uma mulher, como evidência do seu entusiasmo. Difícil, portanto, supor que o legislador seja capaz de definir limites e estabelecer parâmetros para fixar onde termina a galanteria e onde começa o assédio sexual. Pois é o que acaba de acontecer na França, onde o governo aprovou uma lei contra a violência sexual, o que é desejável e merece aplausos, mas com alguns exageros por parte do projeto, que permite, por exemplo, seja aplicada uma multa entre 90 e 750 euros, algo como 400 a 3.350 reais, aos homens que assobiarem ou fizerem algum elogio a uma mulher em via pública. Tudo depende do fato de a mulher sentir-se ou não ofendida. Então é o caso de se perguntar, pondo de parte os exageros, as grosserias e os abusos, que não devem ser tolerados, as mulheres já não gostam mais de se sentirem admiradas e desejadas pelos homens? Onde é que foi parar o atávico mecanismo de atração com que a natureza aparelhou ambos os sexos? A sabida capacidade de seduzir sempre funcionou para as espécies da mesma forma. As fêmeas atraem e depois selecionam, descartando aqueles que não foram escolhidos. Mas na espécie humana, pelo visto, vamos caminhando para outro patamar: atração, seleção e multa para os que não forem classificados. Para falar sobre este assunto, eu recebo com muita satisfação, como sempre, uma psicóloga clínica e educacional que é especializada em psicologia hospitalar e da saúde, assim como em atenção psicossocial em saúde mental,
que sempre enriquece a nossa conversa aqui no Ponto Facultativo, quando nos honra com a sua presença e, além de suas diversas atividades no campo da psicologia, é palestrante e mestranda em Ciências das Religiões, além de professora de Psicologia Jurídica no curso de Direito da FAMESC, a Faculdade Metropolitana São Carlos, em Bom Jesus do Itabapuana. Comigo na bancada de entrevistas da Rádio Bom Jesus está a doutora Lidiane Silva. No comando do Show da Manhã e retaguarda técnica desta edição, o parceiro e amigo Alexander Sullivan. Bom dia, doutora Lidiane. Bom dia. É sempre um prazer recebê-la aqui no Ponto Facultativo e seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Olha, dando relevância ao fato de que o assédio e outras condutas contra a dignidade sexual não podem e nem se devem realmente tolerar, ou banalizados, ou não podem também ser banalizados pela sociedade, eu gostaria de iniciar a nossa conversa, doutora Lidiane, lhe perguntando o seguinte: sob sua ótica como profissional da psicologia, a partir de que momento um elogio ou um galanteio deixam o campo do natural encantamento de um homem por uma mulher e passam a ser uma forma de agressão? Então, tanto o elogio quanto o galanteio, ele não é visto como uma agressão, tá? Claro que depende da ótica da mulher, da personalidade, das vivências que ela esteja naquele momento. Às vezes, se uma mulher tem uma autoestima muito baixa, um elogio para ela possa ser uma ofensa porque ela não acredita naquele galanteio que ela está vivenciando naquele momento. Mas só passa a ser uma agressão quando já tem palavras que possam ofender ou possa deixar a mulher constrangida no ambiente onde ela esteja. Agora, um elogio, um galanteio nunca será de forma agressiva para uma mulher. Muito bem. Os parâmetros que estabelecem a diferença entre uma coisa e outra são rígidos, imutáveis, ou é natural que variem de uma pessoa para outra? Ou seja, o que é elogioso para uma mulher poderia ser ofensivo para outra? Sim. Sim. O que pode ser um elogio para mim, para uma pessoa que está do meu lado, pode ser uma agressão, né? Como eu disse, cada mulher ela tem a sua personalidade, ela tem a sua singularidade. Tem mulheres que têm autoestima muito boa. Eu falo que a autoestima na vida da mulher, ela é a base para a evolução dela. Você acredita se você é bonita, se você tem mais qualidades do que defeitos, se você se olha no espelho e por mais que tem uma coisa ou outra que não te agrade, mas você se sente bem com você mesmo. Mas se eu receber um elogio em que aquilo eu acho que soa falso ou que esteja me ofendendo, me enganando, pode ser que a minha autoestima baixe mais ainda e eu não me sinta confortável. Então, cada mulher é de um jeito. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, até porque está bem dentro do seu campo de estudo. Uma pessoa que receba um elogio sincero, uma mulher, se ela não se sentir bonita, ela pode tomar aquilo como um deboche, por exemplo? Pode. Pode sim. Como um deboche ou como uma forma dela estar sendo enganada também, né? Tem muitas mulheres hoje que, devido à autoestima baixa, a autoestima baixa leva à insegurança. Então, ela vai ter muita dificuldade de acreditar nos elogios que ela recebe. Eu percebo muito isso em palestras de autoestima, de motivação, em que você motiva a mulher, fala tudo que ela precisa ouvir naquele momento, só que não é o que ela quer ouvir, porque ela não acredita. Então não tem um impacto na vida dela, porque ela realmente não acredita que aquilo vai modificar o dia a dia dela. Então é um processo longo modificar. De uma forma geral, as mulheres são muito rigorosas na sua autocrítica, na sua autoanálise? Sim, sim. Há uma cobrança interna muito grande e a sociedade também cobra muito das mulheres, né? A questão de... Isso já é cultural, de um perfil perfeito de mulher, de corpo, de cabelo, né? A moda, hoje em dia, ela demonstra isso. Como que a mulher tem que ser. E, querendo ou não, isso deixa um pouco de insegurança nesse mundo feminino. Nós já conversamos aqui sobre um outro tema, uma ocasião, e falamos sobre o seguinte: o padrão de beleza, aquilo que é considerado belo, não só varia de sociedade para sociedade, como varia de época para época. Sim. Por exemplo, na Idade Média, a mulher considerada bonita, atraente, era a mulher normalmente rechonchuda,
de seios fartos, a mulher puxada ao gordinho mesmo, porque na concepção, vamos dizer assim, da sociedade, essa era a mulher que seria boa para ter filhos. Não é isso? Sim. Mas as artes, elas de certa forma, elas sacramentaram isso, porque a gente tem quadros, pinturas e esculturas de autores famosos, né, de artistas famosos, que retratam a beleza feminina exatamente nesses termos. Se a gente for, por exemplo, para certos países, por exemplo, na África, existem aquelas mulheres que eles chamam mulheres girafas. Sim. São mulheres que vão botando elos no pescoço e com aquilo o pescoço vai esticando. Chega um ponto que a mulher não pode mais nem tirar aquilo, porque senão qualquer movimento ela quebra o pescoço. Ela força o alongamento do pescoço. É o padrão de beleza. É o padrão de beleza delas. Como, por exemplo, em determinados grupamentos primitivos, a coisa de colocar um alargamento no lábio ou na orelha, ou coisa que o valha, né? Uhum. Então é o seguinte, não existe efetivamente um padrão de beleza. Existe aquilo que a mídia consagrou, principalmente para o mundo ocidental, como sendo o belo. Isso mesmo. E isso vai, vamos dizer assim, vai ferir a autoestima de muita gente que não se enquadra nesse padrão. Claro, e a grande maioria não se enquadra. Tem muitas mulheres hoje que ficam em busca de uma beleza para agradar os outros e não a si mesmo. Né? Esse é o problema da mídia hoje. Ela tem uma influência no comportamento das pessoas muito mais negativo do que positivo, na maioria das vezes, principalmente na vida das mulheres. Tudo que aparece numa novela, o esmalte que a mulher usa, o brinco que a pessoa usa, ela se torna influência de moda e na vida das mulheres. E muitas, por não conseguir atingir aquele objetivo, acabam se tornando mais insegura e até frustrada. Doutora Lidiane, uma coisa que creio que a maioria das mulheres não entende é que aquilo que é uma exigência para a beleza que elas se impõem, para os homens não é uma exigência. Por exemplo, as mulheres se incomodam de uma forma excessiva com celulite. Celulite não é uma coisa que incomode tanto aos homens. Eventualmente pode-se ter aí um metrosexual que observe, né? que observe. Mas para o homem, de uma forma geral, o fato da mulher ter ou não ter celulite, um pouco de celulite, ou mais ou menos, não chega a incomodar. Então eu vou lhe perguntar o seguinte, que é uma coisa que se diz também. As mulheres, elas se vestem, se arrumam, se produzem mais para competir com outras mulheres do que para agradar os homens? Então, nós temos essa vivência, sim, que tem muitas mulheres que se vestem para outra, né? Porque a crítica sempre costuma vir do mesmo sexo, né? Do mesmo gênero. Mas hoje está mudando um pouquinho esse padrão, viu? Essas mulheres hoje que estão buscando mais qualidade de vida, estão se amando mais, estão trabalhando mais esse conceito do que é importante na sua vida ou não, elas estão passando a se arrumar mais para si mesmas. Estão se cuidando por uma questão até de saúde, estão se alimentando melhor, fazendo uma atividade física, se vestindo melhor, mas para se sentir bem consigo mesma. Sim, isso aí é outra coisa. Então, a gente está vendo essa mudança hoje, isso é muito positivo, porque até uns anos atrás, realmente, a mulher ela se arrumava, ela se produzia, ela até mesmo modificava o seu comportamento para agradar o outro ou para competir com a outra. Então, olha aqui, essa variação dos limites entre o que é ou não é aceitável em relação a essa coisa do elogio masculino, de uma manifestação de entusiasmo de um homem pelo aspecto físico de uma mulher, isso pode depender de outros fatores. Eu diria, por exemplo, educação familiar, valores vigentes na sociedade, formação religiosa. Sim, tudo isso influencia. A educação religiosa, as vivências no âmbito familiar, o que viveu com pai, com mãe, essa questão sócio-histórica que a gente carrega, essa cultura machista que nós temos no nosso país, isso também influencia muito, viu, Wagner? Agora que as mulheres estão conseguindo conquistar um espaço e um respeito diferenciado, né? E isso tem sim uma influência de tudo isso que nós estamos abordando aqui, de família, de criação, né, de ego, de personalidade, isso tudo influencia. Nesse sentido, por exemplo, há muitas mulheres que se dão por ofendidas diante de um elogio, ou de uma brincadeira, ou de um assobio, mas que intimamente aquilo agrada a elas, mas elas têm que reagir de uma forma
por uma formação religiosa, familiar, elas têm que reagir como se aquilo fosse ofensivo. Ofensivo a elas? Sim, isso acontece muito. Porque o que acontece? Todo comportamento ele é reforçado. Se eu tenho autoestima baixa, se eu não estou muito satisfeita comigo, um elogio que eu recebo do outro já me deixa feliz, já me faz bem, já me motiva a talvez até melhorar aquilo que eu não tinha coragem antes de melhorar. Então, todo elogio, todo galanteio, ele pode sim ser positivo, mas por uma questão religiosa, de ser errado, de não poder se agradar com o elogio que você recebe no dia a dia, você acaba ficando mais fechada e se comporta como se aquilo fosse uma agressão para sua vida. Mas inconscientemente, a mulher ela se agrada de receber elogios. Tanto é que muitas cobram de namorado, de marido, de não receber um elogio diariamente. É isso. E tem aquele negócio. Você não prestou atenção que eu aparei o cabelo, tirou um dedo de cabelo e cortou um dedo no comprimento do cabelo. Você não prestou atenção que eu cortei meu cabelo. É uma necessidade até inconsciente que a mulher tem, tá? Tem muitas que podem estar nos ouvindo agora falando assim, eu não sou assim. Mas quem recebe elogio, ou até a mulher em período de TPM, que tá mais sensível, que tem essa mistura hormonal, que ela se sente mais feia, que nada tá bom, quando ela recebe um elogio, ela se sente muito melhor. Mulher ainda tem esse complicador, né? Nossa, mãe, tem muitas que passam por isso, que amordeia as pessoas. Eu acho que eu já lhe contei essa história numa conversa nossa, mas a propósito disso, certa ocasião eu cheguei lá na casa dos meus filhos e quando eu fui entrando, a mãe deles abriu a porta para eu entrar, eu ia falar lá alguma coisa com minha filha e ela disse assim, olha, Mariana, minha filha, Mariana cortou o cabelo, elogia, hein? Eu falei, tá certo. Aí ela veio de lá, minha filha, não sei o que, você cortou o cabelo, mas ficou lindo. Ela olhou bem séria pra mim e disse, mamãe te avisou, não foi? Porque não é tão comum. Porque não é comum os homens fazerem isso. Mas ao longo do tempo, acho que os homens estão agora, até por uma questão de conquista, eles estão observando mais essas mudanças, eles estão elogiando mais. Porque assim como a mulher evolui, o homem também vai acompanhando essa evolução, né? E como a gente já vem de uma geração que não prestava atenção nesses pequenos detalhes, hoje tem homem que tá até um pouco mais enjoado, viu, Wagner? Ele olha a cor do esmalte, se não gosta, fala. Olha a cor do cabelo. Alguns homens são, por natureza, detalhistas, mas de uma forma geral, o homem não é. Não é. O homem não é detalhista, né? Já é da natureza. Agora, você acha que os homens estão se aprimorando ou que eles estão se disciplinando para serem gentis ou para não serem pouco gentis? Eu acho que os dois, né? Cada caso é um caso. Tem homem que está se aprimorando e outro está... Até mesmo por essa questão da beleza, da vaidade, os homens hoje estão muito mais vaidosos, estão se cuidando mais. Então ele observa mais a parceira ou as mulheres em si. Doutor, de algum tempo para cá, está aumentando o número de casos vamos dizer, de reclamações femininas contra essa coisa do assédio, desses galanteios que não são tidos como desejáveis e tal. No seu modo de entender, isso é porque está aumentando, vamos dizer assim, a prática desse tipo de coisa, ou porque as mulheres estão mais soltas para reclamarem disso? Eu acredito que os dois. E hoje a mulher ela tem mais liberdade de reclamar, de fazer denúncia, ela se sente mais segura. E tem até uma legislação que protege, né? Sim, hoje a Lei Maria da Penha ela ampara a mulher, né, em todos os tipos de violência, sendo psicológica, física ou sexual. Então isso dá uma segurança maior nas mulheres. Mas eu falo também, Wagner, que nós estamos sofrendo um retrocesso comportamental do ser humano. As pessoas estão ficando cada vez mais ousadas, mais sem limites, não estão usando o bom senso. É uma contradição, né? Isso, é uma contradição. Então, essa falta de respeito com o espaço do outro também está aumentando. E isso a gente pode colocar nessas relações entre homem e mulher. O homem numa balada, se a mulher não quer... Ele acha que ela é obrigada a beijar ele, obrigada a ficar aí nós perto. Já entramos mesmo no assédio sem discussão, né? Isso. Esse é uma coisa que esse é um comportamento que ninguém teria dúvida em enquadrar como violência sexual. Sim. Agora, diferente de uma mulher passar, o sujeito dá uma subida, a mulher diz, você está me incomodando com o seu assobio e tal, papapá. Paralelamente, o mundo ocidental, exatamente isso que você acaba de dizer, o mundo ocidental está vivendo tempos mais permissivos em relação aos costumes.
sem qualquer espécie de preconceito ou juízo de valor. Isso não poderia estar mesmo contribuindo para que os homens se comportem, em alguns casos, de forma excessiva ao abordar as mulheres? Sem justificar tais condutas, mas apenas tentando entender esse descompasso nas relações, como funciona. Sim, tem influenciado, sim. Não tem nem como não justificar, né? Mas tem muitas mulheres hoje que ela dá abertura para esse tipo de comportamento do homem. O que acontece? Na cabeça do homem, ele não sabe dissociar até que ponto a mulher está dando liberdade ou não. Então, para ele pode fazer com todas. É por isso que algumas se ofendem com elogio ou com assovio e outras não. Por quê? O homem ele não consegue fazer essa separação de até que ponto essa mulher aqui é permissiva e a outra também, né? Pode falar. Doutora Liliane, tem uma coisa aí que é impossível a gente não reconhecer. Existem determinadas mulheres que elas fazem um jogo, talvez para se sentirem mesmo cortejadas e tal, de provocar, e quando o cidadão chega, ela refuga. Existe isso? Existe, jogo de conquista. Jogo de conquista. Ela provoca, aí o cidadão vem, ela rejeita. Sim. E aí ela provoca de novo, ele vem, ela rejeita. Isso às vezes vai despertando. Não estou justificando, não. Sim. Eu acho que violência sexual não se justifica por nada. Mas eu digo, isso às vezes é um gatilho que vai detonar esse processo de agressividade sexual. Isso acontece, né? Sim, tá? Principalmente entre adolescentes e adultos. Tá? Tem muitas adolescentes hoje que faz esse jogo, né, de um dia quer, o outro não, ela provoca. As meninas hoje, é um fato, isso é uma realidade, né? Nós estamos falando aqui sem nenhum tipo de hipocrisia. Sim, claro. As meninas hoje, elas mandam mensagem por redes sociais, pelo WhatsApp, elas provocam, elas procuram. Então, elas meio que começam a atiçar o homem. Quando ele vem, a palavra é essa. Ela se faz de difícil. É um jogo, é uma manipulação, muitas das vezes até inconsciente, isso daí é do ser humano, mas que realmente traz muito problema. É uma forma de se sentir poderosa, né? Sim. É uma forma de se sentir poderosa. Mas isso vai da personalidade da pessoa. Tem algumas mulheres com algum tipo de transtorno, como narcisista, que elas têm essa necessidade, tá? Mulheres que têm compulsão sexual, elas começam através desses jogos. Entendi. Não lhe parece necessário que a gente faça a distinção entre violência sexual e aproximação com propósito sexual, para nós não cairmos naquela vala comum onde tudo acaba sendo considerado como uma agressão às mulheres? Com certeza. Tem que ter esse Porque a aproximação com propósito sexual é uma coisa absolutamente normal entre seres humanos. É de todo ser humano. Todo mundo que tem uma relação, desde chegar para ficar ou para ter um romance, o resultado final sempre vai ser uma relação sexual. Isso aí é do ser humano. Então essa aproximação, esse jogo de aproximação é uma coisa diferente de uma agressão sexual, que é aquilo que a doutora falou antes. O sujeito acha que a mulher tem que ficar com ele, e aí como ela... Muitas moças têm morrido assim, saindo de balada e tal. Né? Sim, por não conhecer o cara, às vezes entra dentro do carro, às vezes já fez uso de alguma substância química e acaba sendo violentada, ou muitas das vezes é assassinada por não saber com quem está lidando. Esse tipo de jogo de sedução, ainda mais quando ele vem acompanhado de bebida ou drogas, ele é quase uma roleta russa. É verdade. Porque é uma brincadeira que você não sabe onde vai parar. É verdade. Não é isso? É verdade. Estabelecida essa distinção, e desde que não haja nenhuma espécie de agressividade na conduta masculina, não seria normal que as mulheres fizessem o que sempre fizeram e que fazem com maestria, que é descartar o tipo que elas considerem indesejável ou inconveniente, na hipótese de constrangimento ou agressividade, é claro, requer providências mais enérgicas e providências legais. Mas eu digo assim, venha porque eu estou ainda tentando conectar a nossa conversa com a questão da lei, que resolve punir até um assobio. Então é o seguinte, a mulher atraiu um determinado indivíduo, ou sinalizou, permitindo isso, ou não sinalizou, mas ele se atrai por aquela pessoa e vem. Como eu disse que as mulheres atraem, selecionam e descartam,
Porque o jogo é mais ou menos esse. Quer dizer, o esquema, não é jogo. O esquema entre as pessoas, homens e mulheres, é esse. Então é o seguinte, uma vez que ela traiu, voluntariamente ou, não, ou involuntariamente, mas ela traiu, a pessoa vem e não interessa, não seria mais simples descartar? Exceto, como eu estou dizendo, se o indivíduo se exceder e partir para uma agressão, né? Não seria isso do que a pessoa está apelar para a lei, está me incomodando, está me assediando? Não seria mais natural? Com certeza. E, na verdade, é o que ocorre, né? A mulher, quando ela tem uma abordagem de um homem, se ela não quer, hoje ela tem uma liberdade maior de falar que não quer e ter a sua opção atendida. Hoje, dependendo do ambiente, nós observamos uma mudança muito grandiosa, porque os homens estão ficando muito inseguros também para se chegar nas mulheres hoje. Isso é verdade. Pela postura que elas estão tendo, com medo de tomar um fora, que possa expor ele ao vexame, porque cada caso é um caso. Isso que nós estamos falando aqui, muitas das vezes as pessoas não vão conseguir associar no meio onde ela vive, mas é uma realidade nossa. Não, e para o homem, isso não é de agora, não. Isso não é de agora, isso é de muitas gerações. Sim. Em que, quando o homem, por exemplo, numa festa, um tempo que havia festa dançante e tal, que esse negócio hoje praticamente tem boate, tem discoteca, mas não, aquelas festas de baile, de clube e tal, praticamente não existem mais. Quando havia isso, que o sujeito ia pro baile esperando dançar, tirar uma menina para dançar e tal, ou várias, que o sujeito se aproximava de uma mesa para pedir, vamos dizer, convidar uma moça para dançar. E ela dava um não para ele, geralmente ele seria motivo de deboche dos colegas que estavam observando para saber se ele conseguia. E muitas vezes, porque a menina já estava mais ou menos observada, ela estava recusando todos os convites para a dança. Não é isso? É verdade. E hoje ainda tem, né, a famosa zoeira. Se o cara não consegue, os amigos vão, implicam com ele, zoa mesmo, fala que ele não é homem. Infelizmente, ainda tem esse resquício. É constrangedor para o homem também. Pois é. E quando a gente vai nessa questão da mulher, da lei até que foi criada, de ter tanto rigor, de não poder assoviar para uma mulher, de não poder fazer um galanteio em vias públicas, é por essa questão de constrangimento. O homem, às vezes, ele não sabe delimitar até que ponto ele está constrangendo, até que ponto que não. Porque há também uma questão de demonstrar para quem está em volta que ele é o poderoso. É a questão do machismo mesmo, aí né? É machismo mesmo. É o sujeito que o cara é conquistador, isso ele é galã, mesmo. ele é irrecusável. E era bonito isso, né? O homem, quanto mais pegava mulher, quanto mais ele mexia com mulher na rua, mais ele era o cara. Hoje está tendo uma inversão dessa imagem que o homem Quanto cria. menos ele for recusado, melhor para ele. Isso mesmo. Pode ser que sim. Doutora Lidiane, certa vez nós conversamos aqui neste programa sobre uma questão muito interessante também, que é a questão do empoderamento feminino. Falamos aqui sobre isso. Que relação existe, se é que existe, entre esse processo, o do empoderamento feminino, e o fato de as mulheres estarem se insurgindo contra certo tipo de abordagem masculina a elas? Então, o empoderamento feminino, ele é a conquista do espaço. A mulher, ela quer conquistar o seu espaço, mas não desmerecendo o sexo masculino, né? Exceto as feministas, que querem desmerecer. Isso daí já é um outro grupo. Mas o empoderamento feminino, ele é algo mais brando, né? É uma questão de direito mesmo. De ser respeitada, de ser tratada com dignidade, com respeito. Assim como o homem, ela ter o espaço no mercado de trabalho, assim como o homem. E assim por diante. E quando a mulher, ela quer respeito, então realmente isso pega essa questão de como ela é tratada pelo homem, né? Então a mesma cordialidade, o mesmo respeito, a maneira como ela deve ser vista em qualquer ambiente, ela deve ser tratada em todos os ambientes, que é com respeito, cordialidade. E mais uma vez falando, tem homem que não sabe mediar aonde é o ambiente certo para fazer um elogio, o tipo de elogio. Há muita vulgaridade hoje. Sim, tem isso também. Às vezes o sujeito quer fazer um elogio Acha que é um elogio. Se torna grosseiro. Isso. Olha, nós ainda vamos voltar a essa questão do empoderamento feminino para lembrar algumas coisas, mas vamos, nesse momento, fazer um rápido intervalo para a entrada dos comerciais e voltaremos já já.
Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e a nossa conversa com a convidada de hoje, que é psicóloga clínica e educacional, palestrante, mestranda em Ciências das Religiões e professora universitária Lidiane Silva. E o tema que pauta o programa de hoje é o assédio sexual e os seus limites conceituais. Doutora Lidiane, nós estávamos conversando antes do intervalo a respeito, falávamos do empoderamento feminino, né? Eu gostaria que a senhora rapidamente explicasse para os nossos ouvintes que porventura não assistiram aquele outro programa, que já faz alguns anos que nós falamos sobre isso, uns 2 anos eu acho, que é o seguinte: o empoderamento feminino é exatamente o que, em síntese? O empoderamento feminino pode ser visto como um movimento ou como uma atitude das mulheres em sair dessa cultura de que ela não pode nada, né? São mulheres que começaram esse movimento para ela conquistar o espaço dela, tanto no mercado de trabalho quanto na sociedade. Quanto nas relações sociais. Isso, em questão de igualitar com o homem. Por exemplo, ter o mesmo salário, ter as mesmas oportunidades. Sair da condição de submissão em relação ao homem. Ter a sua dependência, tanto emocional quanto financeira. Independência. Desculpa, independência. Tá. Sob sua análise, entendido isso, os chamados movimentos feministas, de alguma forma, têm contribuído para essa nova forma de entender qualquer abordagem feita por um homem a uma mulher como assédio? Sim. Nós temos que entender que esse movimento feminista, tem um movimento feminista que é um pouquinho mais sutil, mais suave, e tem as radicais, né? As feministas radicais, elas compreendem que qualquer elogio é uma afronta, né? Tem pessoa, já há alguns tipos de pesquisa que mostram que essas feministas, elas têm alguns problemas de personalidade ou alguns traumas, ou por ter sofrido abuso na infância. Alguns problemas de personalidade tenho eu, elas têm muitos. Muito. Elas são muito radicais, qualquer comportamento do homem qualquer comportamento do homem ela vê como ofensivo para a vida delas, e isso traz a violência, a irritabilidade. Elas são muito agressivas, sim. É como se elas tivessem ódio da figura masculina, né? Foi bem colocado isso pelo seguinte: a diferença entre uma mulher que quer se empoderar e uma feminista radical é que a mulher que quer se empoderar, ela quer uma condição de igualdade social, profissional, salarial, enfim, de independência e de igualdade. A feminista radical, ela quer suplantar, é como se ela quisesse ser melhor e, ao mesmo tempo, destroçar o que for possível na figura masculina. Isso é verdade. Então, isso me lembra uma diferença que havia na luta pelos direitos civis norte-americanos, dos movimentos dos negros, que tinha 2 vertentes. Uma era uma vertente puxada pelo Malcolm X, que era um líder, vamos dizer assim, radical, que era destroçar mesmo a raça ariana, ou branca, ou caucasiana, seja lá como for. E havia uma vertente puxada pelo Martin Luther King, que ele dizia, tem até um texto famoso dele: eu tenho um sonho. O sonho era ver brancos e negros juntos, dividindo os mesmos espaços, né, vivendo juntos em harmonia. Então é o seguinte, trocando em miúdos, a diferença entre as mulheres do movimento de empoderamento feminino e as mulheres do movimento feminista radical é isso, é que umas querem igualdade, querem os mesmos espaços e tudo mais. Palmas para elas. E as do movimento feminista radical, elas querem destroçar os espaços masculinos. E a eles atribuir a responsabilidade por tudo que é de ruim no mundo. Isso aí. É uma conquista de respeito, mas que muitas das vezes não estão se dando respeito para poder obter.
Então acho que tudo tem que ter bom senso, tem que ter cordialidade, né? E as mulheres estão conquistando esse espaço na prática, no bom senso. Então tudo que já vem de agressão, de tentar diminuir o outro, tá vindo totalmente contra aquilo que as mulheres realmente precisam e desejam. Na verdade é isso mesmo. Não existe, quer dizer, elas estão exagerando, porque todo movimento, toda mobilização, todo movimento, todo grupo que seja radical, ele na verdade ele não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. Elas não têm muito equilíbrio, não tem bom senso. Nenhum grupo radical tem bom senso. Seja em que área for. Sim. Seja na área dos direitos femininos, seja na área dos direitos políticos, seja na área das ideologias, ninguém que seja radical tem equilíbrio. Não, e há um bloqueio do bom senso, né? Do respeitar a opinião do outro, de respeitar o espaço do outro. Quando você percebe que isso foi retirado da sua autoanálise, é porque você perdeu o equilíbrio do que é certo e errado. Bom, então vamos ao seguinte aspecto. O assédio sexual, assim como ele está definido na lei penal brasileira, ele não se limita a uma ação masculina contra uma vítima feminina. O conceito fundamental que, em princípio, se referia às relações profissionais e acadêmicas, hoje ele é entendido num sentido mais amplo. Diante disto, eu vou lhe perguntar, porque antigamente era coisa das relações... Quando é que é assédio? Quando um superior hierárquico assedia uma subordinada, ou quando alguém que tem uma posição de superioridade hierárquica, mas não seja o chefe em termos de trabalho, por exemplo, um professor assediar uma aluna que fica um tanto quanto refém disso, porque ele poderia, entre aspas, não pode, mas poderia vir a prejudicá-la. Antigamente era isso, era alguém que tinha uma superioridade hierárquica sobre outro e que assediava na convicção de que esse outro não tinha como se defender, não é? Hoje esse conceito está mais ampliado, inclusive porque já se considera esse assédio, por exemplo, na rua, num veículo, num meio de comunicação de transporte de massa e tudo mais. Então eu vou lhe perguntar em relação a isso, compreendendo isso, eu vou lhe perguntar o seguinte: mulheres só são assediadas por homens? Não são sexualmente assediadas também por outras mulheres, do mesmo modo como também há casos de mulheres que assediam homens? Sobretudo os homens mais jovens, que mantêm com elas uma subordinação, uma condição de subordinação hierárquica. Sim, as mulheres hoje estão sendo assediadas por mulheres. Homens estão sendo assediados por mulheres, mulheres estão assediando mulheres e homens estão assediando homens. Então hoje se ampliou essa questão do assédio, né? Não é nem por uma questão de subordinação, não. Até pelas redes sociais, né? Por essa facilidade, por essa liberdade de expressão que está tendo hoje, essas vulnerabilidades nas relações, as mulheres estão sofrendo assédio do próprio sexo e o homem também, o que causa um transtorno maior nessa questão do que é assédio sexual ou não. Sim, então, por quais razões se explica, neste caso, que praticamente não haja processos por assédio de mulheres contra mulheres? A conduta ilícita não é a mesma? É a mesma. Eu não sei informar se realmente não há. Eu acredito que hoje, com essa liberdade, a mulher ela tem que se sentir muito insultada pela outra para abrir um boletim de ocorrência, né? Ou para abrir um processo contra assédio. Mas isso pode acontecer sim, tá? Não, poder eu sei que pode. Eu estou dizendo, praticamente não se ouve falar de nenhum procedimento, de nenhuma iniciativa no sentido de sancionar o assédio a uma mulher praticado por outra mulher. É verdade. Aí eu digo o seguinte, será que as mulheres... Aí é que vem a indagação, será que as mulheres se sentem menos insultadas quando a assediadora, quando quem assedia é outra mulher? Ou, vamos dizer assim, isso tem realmente um viés que vai conectar a questão do assédio masculino com o movimento feminista? Eu
acho que pode ser os dois. Cada caso é um caso. Tem mulher que realmente pode se sentir assediada por uma outra mulher, se sentir muito ofendida, tá? Mas esse viés cultural, ela tá mais relacionada ao homem, sim. Tá? Tanto é que o homem hoje ele passa por assédios de algumas mulheres e ele não sofre com isso, né? Então... Sim, porque para o homem que é assediado por uma mulher, quer dizer, a não ser que ele seja um office boy, tá assediado pela chefe e tá com medo de perder o emprego, isso. Ele normalmente não incomoda para ele. O máximo que ele pode dizer é o seguinte: não tô afim, não quero. Mas a mulher, ela já vem de uma história que o assédio, ele sempre vai muito mais além, né? A gente não tem como falar só de um elogio sem lembrar de um estupro, de uma violência que sofre lá na frente. Por quê? Sócio-histórico, a gente vai olhar as pesquisas, sempre tem violência, sempre tem abuso sexual. É por isso que hoje está esse todo cuidado em volta da mulher e ainda a figura masculina é que está presente nessa questão do assédio. Vou lhe perguntar, essa memória, por exemplo, de um abuso sexual e de um estupro, ela é... E eu preciso explicar isso para o ouvinte, ela é uma memória individual ou é uma memória atávica do gênero? Eu explico para o ouvinte. Quando a gente fala em memória individual, quer dizer, de alguma experiência que a pessoa teve. Quando a gente fala em memória atávica, a gente está dizendo assim, é um tipo de informação que de alguma coisa que pela sua repetição acabou entranhando na informação do nosso DNA. Então há coisas que a gente faz e que a gente não sabe de onde vieram essas coisas. Elas vieram, às vezes, de gerações e gerações atrás que adotaram determinada forma de proceder e aquilo foi incorporado ao hábito e transmitido para gerações seguintes. Isso é que é uma coisa, em linhas gerais e grosso modo, isso é que é uma coisa atávica. Então o que eu estou lhe perguntando é, a mulher reage contra o assédio masculino por conta de alguma memória que ela possa ter do assédio ou da agressão sexual? É a memória pessoal, individual, ou é a memória da espécie? É a memória da espécie. A grande maioria é a memória da espécie, até por uma autoproteção, tá? Porque a mulher que passou por algum tipo de abuso, algum tipo de assédio, ela é muito mais introspectiva. Ela quase não socializa com homens. Ela não já se tem coloca. Não, ela já tem um cuidado muito maior. Por quê? O abuso sexual, o assédio, ele muitas das vezes não acontece só na fase adulta. Essa mulher pode ter vivido essa experiência na fase de infância. Então ela já cresce desenvolvendo alguns bloqueios com a imagem masculina, tá? Então isso pode interferir muito no que é ofensivo ou não para aquilo que ela está ouvindo. Entendi. Quem passa por abuso sexual, com certeza um elogio muito simples pode se tornar algo muito grandioso para ela. Pode se tornar um motivo de temor. Isso mesmo. Ela pode identificar aquilo como o início de um processo. Com certeza. É porque a mente assédio faz você reviver não somente a lembrança do abuso, mas o sentimento, as emoções vividas naquele momento. Entendido. Tá claro. Diante de tudo isso que nós já conversamos até agora, doutora Lidiane, dessa tempestade de ideias que nós levantamos sobre esse assunto propositalmente para instigar os vários aspectos da análise que essa questão permite, eu quero entrar na questão de fundo, que é a tal lei aprovada na França. Considerada a complexidade psicossociológica que esse assunto arrasta consigo, é possível estabelecer a linha divisória entre o que pode ou não pode ser considerado, entre o que deve ou não deve ser considerado como uma abordagem normal na relação entre um homem e uma mulher? Sim, é possível e é necessário, né? Tudo aquilo que inferioriza, que causa constrangimento ou humilhação para a mulher, já é uma linha que aquilo não está fazendo bem para ela, então não se deve ser praticado, né? Sim, mas isso pode ser estabelecido por lei, ou seja, cada caso não é um caso, o que para um é ofensivo para outro não é? Mas quando se entra na justiça já há uma avaliação,
Deve ter algum técnico jurídico, algum psicólogo que vai fazer essa avaliação ou mediar o que realmente aconteceu, né? E é aí que você vê até que ponto foi ofensivo e até que ponto que não. O que causa trauma, o que causa alguma situação de vexame para aquela mulher pode ser um grande problema. Então isso deve ser resolvido nesse âmbito jurídico, mas com especialistas e com um olhar imparcial. Com uma análise, vamos dizer assim, especializada sobre isso. Sim, com certeza. Tá. Mesmo aos olhos femininos, não parece um exagero que um simples assobio para uma mulher bonita que passa pela rua seja passível de uma multa pesada para o autor do gracejo? Sim, eu acho que se fosse aqui no Brasil essa lei, muita gente ia estar pendurado com a justiça para pagar a conta. Ou né? então ia cair naquela que o pessoal diz, essa lei não pega. Pois é, porque realmente, principalmente aqui no Brasil, vamos falar do povo brasileiro, é um povo muito acolhedor, é um povo que se envolve, que mexe mesmo, que demonstra aquilo que está sentindo, né? E é o que a gente estava falando no início do programa, tem muitas mulheres que ela consegue ver se ela tá bem ou não quando ela passa na frente de uma obra e alguém dá um assovio, faz um elogio. Claro, tem que esclarecer isso para as ouvintes que muitas não gostam, acham ofensivo, mas tem mulheres podem acreditar que fazem isso como mediador, se ela está bem ou não está. Isso acontece muito. Mas eu sempre fico, quando eu penso nisso, eu sempre fico pensando naquela imagem de um pedreiro ou um ajudante de pedreiro num andaime lá no 3º andar, passa uma mulher lá embaixo e ele dá uma subida, o desgraçado vai pagar uma multa. Ele não podia fazer nada de ofensivo para ela, além do assobio, que é quase um elogio. Quer dizer, aí uma lei dessa no Brasil ia ser um problema. Ia ser um problema, né? Com certeza. Porque quase todos os lugares acontece esse tipo de vamos falar assédio? Muito forte, muito pesado. Eu acho que é pesado assédio, esse tipo de abordagem. Abordagem, isso. Acontece esse tipo de abordagem. Hoje também isso tem diminuído muito pela questão da figura que a mulher está criando, né? A mulher hoje ela está muito mais fechada a receber elogios e ela fala. Se ela não gostou, se ela se sentiu constrangida, ela fala, ela briga, ela procura os seus direitos, ela para na frente da obra e tira satisfação com o cara. Então isso tem diminuído também. A gente fala brincando sobre essas multas, mas isso tem diminuído aqui no Brasil. Muito bem. Voltando às considerações que eu fiz na abertura do programa, essa atração que as mulheres produzem nos homens, grosserias e agressividade à parte, eu volto a insistir, não faz parte do mecanismo natural que leva à preservação da espécie? Sim. Sim, todo mundo gera um interesse em alguém, todo ser humano ele vai desenvolvendo com a questão do pertencimento. Para você constituir família, para você ter um relacionamento, você tem que despertar o interesse em alguém e vice-versa. Então é normal isso, né? No mundo animal isso é normal. Todas as espécies. Todas as espécies é normal. Agora, a maneira como você quer conquistar o outro, ou como você deseja se relacionar com o outro, isso que é muito importante. E aí vai depender, esse é que é o problema, isso é uma coisa de dois. Vai depender da maneira como quem aborda ou quem faz vamos dizer assim, a aproximação entende que deve fazer e como quem recebe a aproximação entende que seria admissível. Isso mesmo. Então é um negócio que tá ficando complicado. E é difícil porque cada um é de um jeito, né? Eu falo que ninguém fica sozinho hoje. Aquele que pra mim não é bom vai se encaixar na vida de outra mulher, né? Mas o filtro da mulher hoje tá cada vez mais complicado. As mulheres estão muito mais seletivas. E isso acaba deixando um pouco os homens mais inseguros sobre essa relação de como abordar uma mulher. Eu chego falando o quê? Eu converso sobre o quê? Né? Então as relações hoje estão um pouquinho mais complicadas, até mesmo de começar um relacionamento, por essa dificuldade de se achegar e de se pertencer ao outro, de agradar, na verdade. Doutora Lidiane, essa questão desse mecanismo, dessa forma como se dá esse mecanismo, ela é uma questão mais cultural do que biopsicológica?
cultura influencia, mas a biopsicológica influencia mais. As suas percepções, as suas vivências, os seus processos inconscientes, ele te direciona. Na verdade, o próprio cérebro te direciona às suas áreas de interesse. Então, a cultura influencia, mas é mais as suas vivências, a sua formação enquanto pessoa, que vai direcionar aquilo que você gosta ou não. Olha, eu diria que é quase... Eu diria que é quase um folclore, mas há um negócio aí que se diz que o brasileiro, os brasileiros, não homens, mulheres, eles são um povo extremamente sensualizado. É um povo extremamente sensualizado. Isso é fato. Se você, por exemplo, não sei se é a insolação, são as praias, sei lá o que for, mas se você, vamos dizer assim, verificar como homens olham para mulheres que passam no Brasil e no exterior, em alguns países, se você perceber a mulher passar na frente do sujeito e ele não prestar nem atenção, você vai achar que o brasileiro ele é mais ligado nesses mecanismos, nessas coisas, do que alguns outros povos. Então deixa eu lhe dizer o seguinte, uma coisa que esse mecanismo de atração, ele na verdade, eu presumo, ele deve estar entranhado no nosso DNA. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes ele não depende da beleza ou do padrão de beleza estabelecido em cada sociedade. É isso mesmo ou eu estou equivocado? É verdade. E é uma questão de comportamento aprendido também. Hoje que o homem ele tá se policiando mais para não olhar todas as mulheres que passam em volta, mas é como se fosse um instinto mesmo, né? Mas é um comportamento aprendido. Se eu vejo homens, se eu convivia com homens que sempre que passava mulher sendo bonita ou feia, alta ou baixa, e eu olhava, eu vou aprender que aquilo é um comportamento normal de homem, eu vou começar a olhar também. Então isso vem mudando ao longo do tempo por uma questão de comportamento, mas o instinto ainda existe. Porque eu digo o seguinte, existem pessoas bonitas que se encantam por pessoas feias. Existem pessoas feias que se encantam por pessoas bonitas. Existem pessoas feias que se encantam por pessoas feias e bonitas que se encantam por pessoas bonitas. Ou seja, não é o padrão de beleza que define a atração. É a essência, né? É você ter algo, alguma característica que te ligue àquela pessoa. Sim, que não, você não pode nem dizer, não, é o interior, não é negócio de interior. Não. Você pode nem conhecer a pessoa e sentir atração por ela. Sim. É aí que entram os seus processos inconscientes, as suas vivências, os seus desejos internos que às vezes você acaba transferindo para aquela pessoa que você acabou de conhecer. Olha, eu já li alguma coisa no campo não sei se da antropologia, mas eu li um artigo uma vez em que o autor, não me lembro exatamente como foi, ele argumentava uma coisa, era antropologia, ele argumentava uma coisa que eu achei assim, pelo menos interessante da gente pensar nisso. Ele disse, há uma tendência normal das pessoas, homens e mulheres, para se sentirem atraídos por pessoas que se pareçam com a sua família. E aí ele explicava isso da seguinte maneira, é que na origem vamos dizer, dos grupamentos humanos, os casamentos eram feitos dentro da família, porque eram grupos que viviam isolados, então eles eram feitos dentro da família, no próprio clã. Isso desenvolveu atavicamente, agora sim, ficou como uma informação no DNA das pessoas, essa coisa da pessoa achar bonito, achar atraente alguém que se pareça, por exemplo, os homens com as mulheres que se pareçam com as mulheres da família dele e vice-versa. Você acha que isso é uma coisa que tem razoabilidade? Então, há teoria sim que explica sobre isso. Dentro da psicanálise fala principalmente das mulheres quando vai escolher os seus parceiros. Sempre há a característica do pai. Mas isso são processos inconscientes, tá? Que a mulher ela não tem consciência que ela está buscando isso no seu parceiro. Aquilo muito que você critica o seu pai, meu pai bebe, meu pai faz isso, inconscientemente a mulher procura no seu parceiro traços do pai até por uma questão de segurança. São traços físicos ou são traços emocionais, comportamentais. Tá. Ela busca essa questão do comportamento. Porque, vamos dizer, o que eu sei, quer dizer, a informação que eu tenho, pode não ser exatamente assim, é que a gente escolhe por comparação. E a primeira mulher com quem a gente compara uma outra mulher é com a mãe e com as irmãs.
que são as mulheres que a gente conhece. Assim como as mulheres, os primeiros homens com quem ela compara alguém é com o pai e com os irmãos. Então isso tem uma razão antropológica para isso, né? Sim. Porque quando você diz a psicanálise explica isso, você está entrando lá na teoria freudiana, né? Aí você está entrando na teoria de Freud. Freud explicava isso, mas com outras justificativas que não essas que eu estou mencionando. Que é bom a gente nem entrar nesse não, momento. É melhor não entrar, para não complicar a coisa, né? É verdade. Mas eu estou me atendo vamos dizer, à explicação antropológica, Sim. porque isso é uma questão de comparação. E essa questão de comparação nos leva aos primeiros grupamentos humanos em que a gente em que as pessoas elas se casavam e constituíam novos núcleos familiares dentro do próprio clã. É verdade. Não é isso? É verdade. E vai evoluindo, né? Agora tá tendo essa modificação também na escolha dos parceiros, né? As pessoas falam que os opostos se atraem. Muitas das vezes sim, é muito diferente do seu parceiro ou da sua parceira, pensamentos diferentes, mas de certa forma vocês se completam, né? E tem que haver respeito para um poder completar o outro, porque senão é só briga, né, Wagner? Mas essa questão hoje de escolha é muito daquilo que você quer para sua vida, de objetivos. Vocês têm os mesmos objetivos, os mesmos propósitos, para que pelo menos comece um novo relacionamento. Doutora Elidiane, diante disso que a gente acabou de mencionar aqui, acredita que isso que a gente estava falando, da comparação, da atração por pessoas que tenham caracteres da família, do nosso núcleo familiar, isso talvez seja o que ainda determina uma certa estranheza nos chamados casamentos interraciais? Sim. Eu acredito que sim. Porque a expectativa é que a pessoa vá se casar com alguém, digamos, entre aspas, parecida com ela, né? Sim, com certeza. E também hoje é como se a sociedade criasse um padrão da pessoa que você deve se relacionar. Quando você sai do padrão do que os outros esperam, a sua família espera, os seus parentes esperam, isso causa uma certa estranheza. Porque você está quebrando padrões que as pessoas vieram criando ao longo do tempo. Então vai ser cada vez mais comum essa estranheza da sociedade quanto às novas relações. Olhe, interessantíssima essa conversa. Não é? Dá um novo programa. E dá um novo programa e permite desdobramentos interessantíssimos a partir disso. Mas, infelizmente, como o tempo vai chegando, o tempo destinado ao programa vai chegando ao final, nós vamos ter que encerrar essa edição do programa. O que falta apenas é agradecer a convidada de hoje, psicóloga clínica e educacional, palestrante, mestranda e professora universitária Lidiane da Silva, por mais essa participação no ponto facultativo e pelos esclarecimentos que prestou ao nosso público ouvinte, e a mim também, né? Ao qual, público ouvinte, nós agradecemos também pela audiência. Como é de praxe, minha querida doutora Lidiane, o microfone da Rádio Bom Jesus está à disposição para as suas despedidas. Eu agradeço o convite, mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui nesse bate-papo. Obrigadíssimo. Porque, caro ouvinte, é um verdadeiro bate-papo aqui dentro, né, Wagner? E eu me coloco sempre à sua disposição. Obrigada pelo carinho mesmo. Muitíssimo obrigado por isso também. Uma vez mais, sou eu quem deve agradecer por sua participação no Ponto Facultativo, que é um espaço semanal destinado a conversas com pessoas que entendam daquilo que falam, pessoas que, pelo que fazem, pelo que sabem, sempre trazem para o nosso público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com o meu parceiro e amigo Sullivan para a finalização do Show da Manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima semana, neste mesmo horário, tenham todos um bom dia. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.